Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu sou o professor Júlio e daremos sequência na nossa ideia que nós estamos trabalhando com frações algébricas, parte de simplificação. Hoje, especificamente agora, trabalharemos o quê? A parte da diferença, né? A diferença de dois termos. Então, o que acontece, né? Diferença de um quadradinho ali, ó. Lembrando, se aparece uma expressão como essa aqui, ó, x ao quadrado menos 12x mais 36. Imagine que essa expressão está sendo dividida por um x menos 6. Tudo bem? A gente já trabalhou com o quadrado da soma, a gente vai mexer um pouco com o quadrado da diferença agora na parte de fatoração. Eu preciso recordar com você, a gente tem que recordar isso aí da seguinte maneira. A expressão de cima, como eu tenho dito, né? Aparentemente ela não pode ser simplificada. Aparentemente, mas dá. O que a gente vai fazer? Ó? Eu vou pegar ela aqui, eu vou trazer ela para baixo para a gente tentar fazer uma simplificação. X ao quadrado menos 12x mais 36. Eu peço para você lembrar, na verdade eu peço para você não esquecer o seguinte. Eu vou tentar fazer uma fatoração com essa expressão. O que acontece ali? Ó? O primeiro termo, a gente vai extrair a raiz quadrada dele. Raiz quadrada de x ao quadrado, vamos colocar como x, tudo bem? Vou extrair a raiz quadrada desse último termo. Raiz quadrada de 36, isso vai ser igual a 6. E aí que está a grande sacada que eu estou insistindo há pelo menos 3 aulas com você. Ó, isso vezes 2, x vezes 2 vezes 6 dá 12x, tem que dar o termo central. Daí o que tem um detalhe ali, tem um detalhezinho importante. Se o sinal aqui é negativo e aqui é positivo, significa que a expressão de cima pode ser o quadrado de uma diferença, tá? Sobre, e embaixo eu tenho x menos 6, ó, x menos 6. Então, recordando comigo, peguei a expressão de cima, desenvolvi ela dessa maneira, só copiei ela aqui na verdade, tirei a raiz do primeiro, tirei a raiz do último, esse primeiro vezes 6 vezes 2 deu o termo central, a expressão ali é x menos 6 ao quadrado. E aí aquilo que eu estou falando várias vezes, ó, a expressão de cima, ela é na verdade x menos 6 vezes x menos 6 sobre x menos 6. O que acontece, né? O que acontece? E mais uma vez eu insisto, eu só posso simplificar fatores, somente fatores. Perceba, eu tenho um fator x menos 6, um fator x menos 6 e embaixo um x menos 6. Então, todo fator x menos 6 corta com todo fator x menos 6. Perceba que eu estou simplificando o fator. O que vai sobrar para a gente ali? Apenas o x menos 6 simplificado. O que eu quero já começar nessa aula agora, né, nessa ideia, é já tentar esboçar para você algumas situações. A ideia de simplificação, muitas vezes, ela vem associada a valores numéricos. Quando eu digo valor numérico, eu quero que você substitua o x por alguém. Você quer ver uma coisa? Eu vou colocar uma expressão aqui em cima, deixa eu apagar tudo isso aqui. Eu vou colocar uma expressão aqui em cima e a gente vai tentar associar ela da seguinte maneira, ó. A gente vai associar ela da seguinte forma. Imagina que eu tenho o seguinte. Colocar uma fração aqui. Em cima eu vou colocar 2x menos 20. Um termo em cima, 2x menos 20. Embaixo eu coloco o seguinte, ó. Ó, vou colocar aquela expressãozinha, certo? Você já vai entender o que eu quis dizer com valor numérico, que eu citei valor numérico, você já vai entender o que eu quis dizer com isso. Olha para a expressão de cima, dá uma olhada para a expressão de cima, dá uma olhada para a expressão de baixo. A expressão de cima está fácil da gente perceber que existe uma fatoração, tem como fatorar ela. Quer ver? Ó? O que a gente pode fazer? Eu vou colocar o sinalzinho de igual e vou colocar o traço de fração. Vamos observar o seguinte, dá uma olhada. Entre o 2 eu tenho 2x e tenho o 20, tudo bem?
Entre o 2 e o 20, existe o 2 como fator comum. Eu evidencio ele, 2 que multiplica. Ó, quando você pega esse 2, você vai dividir o 2x por 2, sobra x, menos o 20 dividido por 2, sobra 10. Tudo bem? Tem aquela forma fatorada de cima. E agora a gente chega na forma fatorada de baixo. Vamos pensar um pouquinho? Eu vou fazer uma tentativa, tá? Eu vou fazer uma tentativa. Ó, a tentativa é, vou extrair raiz quadrada do primeiro. Raiz de x ao quadrado vai ser igual a x. Vou extrair raiz quadrada disso. Raiz quadrada de 100 vai ser igual a 10. Tudo bem? E aquele bom e velho pedido que eu tenho feito a todo momento. Você pega esse termo, multiplica por esse e multiplica por 2, vai dar 20x. X vezes 2 vezes 10, 20x. Ah, mas tem um sinal negativo. Ótimo. Sinal que aquela expressão vai ser x menos 10 elevado ao quadrado. Eu vou pegar aquela expressão lá em cima, lá, eu vou transportá-la para cá. Ó. Vou mudá-la para cá. 2 vezes o x menos 10 sobre... Lembra, x menos 10 ao quadrado é ele vezes ele. X menos 10 vezes x menos 10. Isso vai ser igual. Quer ver uma coisa? Esse fator corta com esse fator. Sabe que é importante essa insistência, às vezes chega até a ser chato nisso aí, mas eu quero que você entenda. Eu só estou cortando porque são fatores que estão sendo simplificados. E em cima sobrou para mim o 2, embaixo sobra para mim x menos 10. Tudo bem? A gente tem que tomar um certo cuidado, porque muitas vezes a gente acaba maquiando alguma expressão, né? Eu uso esse termo maquiando a expressão pelo seguinte. Eu vou fazer assim agora. Eu vou colocar uma expressão ali em cima, só que eu vou modificar. Eu vou primeiro colocar ela, depois a gente vai maquiar ela. Você quer ver? Ó? Vou apagar aqui, ó. Toda essa expressão, eu vou trabalhar com uma ideia parecida, só que eu vou dar uma maquiada nela, certo? Vou enfeitar um pouco a expressão. Dá uma olhada. Deixa eu apagar por partes aqui, ó. Em cima nós vamos colocar o seguinte. Quer ver? Ó. X ao quadrado mais, deixa eu pensar um pouquinho, 14x mais 49 sobre x ao quadrado menos 10x mais 25, certo? Repare que eu tenho duas expressões e agora você vai conseguir entender o que eu quis dizer com valor numérico, tá? Lá no comecinho que eu falei, ainda não usei o valor numérico, e com enfeitar um pouco a expressão. Eu estou imaginando assim, ó, eu estou modelando uma questão para você, daí eu coloco ela, coloco assim, x ao quadrado mais 14x mais 49, daí eu penso assim, puxa vida, eu já falei tanto disso para eles, que eu vou enfeitar um pouquinho. Ó, eu vou lá e faço assim, ó, x ao cubo, x ao quadrado, e x. Pronto, enfeitei ela. Daí embaixo eu tenho aquela expressão também, ó, x ao quadrado menos 10x mais 25. Puxa vida, eu vou enfeitar também, ó. Vou colocar o seguinte. X ao cubo, x ao quadrado e x. Certo? E x. Não gostei. Vou fazer mais ainda. X à quarta, x ao cubo, x ao quadrado. Agora ela ficou feia. Ó, agora ficou legal. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente acaba caindo no efeito psicológico da questão. Você vai olhar aquela expressão e vai pensar, puxa, mas eu vou fazer o quê? Lembra que eu disse? Olhe isso por partes. Olhe isso por partes. Olha o numerador primeiro, depois olha o denominador. O numerador, essa expressão aqui, eu vou fazer o seguinte. Você percebe que o x, ele é um fator comum da expressão de cima? Então eu vou fazer assim, ó, x que multiplica. Olha só, retirei um x de cada termo. Vou até mudar a cor da caneta para que você consiga enxergar.
Daqui eu retirei um x, sobra x ao quadrado. Daqui eu retirei um x, sobra 14x. Daqui eu retiro um x, sobra 49. Ó, divide. Expressão de cima eu coloquei o x em evidência. Vamos ver se está certinho? X vezes x quadrado, x ao cubo. X vezes 14x, 14x quadrado. X vezes 49, 49x. Tá tudo bonitinho. Embaixo, a gente vai fazer basicamente a mesma coisa. Só que na parte de baixo, olha isso aqui, ó. Eu preciso perceber que, além do x, o x ele é um fator comum, mas eu tenho um fator comum melhor do que ele. Eu tenho o x ao quadrado. Então eu coloco o x ao quadrado em evidência, que multiplica dentro do parênteses, x à quarta dividido por x ao quadrado, dá x ao quadrado. Menos 10x ao cubo por x ao quadrado, menos 10x. 25x quadrado divide por isso, dá mais 25. Ó, fecha lá. E a gente está ajustando a tua expressão. Daí você vai falar assim, puxa, mas por que você falou valor numérico? Vamos pensar assim? Olha só. Imagina que eu peça essa expressão e falo para você o seguinte, ó. Calcule para x igual a 6. O que muita gente pensa? Se eu quero que você calcule a expressão para x igual a 6, o intuito da pessoa é que realmente muita gente vai trocar o x por 6 lá no começo. Olha, 6 ao cubo, 6 ao quadrado vezes 14. Nossa, vai dar um trabalho absurdo. Então o que a gente vai fazer? A gente entra na parte da simplificação. Eu estou melhorando melhorando o aspecto da equação para que a gente consiga chegar na resposta. Então assim, ó, o que vai ter ali? Ó? Eu fiz a fatoração em cima, fiz a fatoração embaixo. Você já percebe que o x e o x ao quadrado aqui eles simplificam. Já é alguma coisa boa. Agora, a expressão de cima, olha só. Essa expressãozinha de cima que está aqui, ó, a que está em vermelho, isso pode virar um quadrado da soma. Tira a raiz do primeiro, sobra x. Tira a raiz disso, sobra 7. 7 vezes x vezes 2 dá isso aqui. A expressão vermelha, ela vai ser x mais 7 ao quadrado. Ela é x mais 7 ao quadrado. Ó, vamos colocá-la por partes ali. Isso vai ser igual, isso vai ser igual. Eu simplifico o x de cima com o x ao quadrado embaixo. Ó, vou colocar o traço de fração. X de cima com x ao quadrado embaixo, sobra um x embaixo, que multiplica. Olha a expressão que eu tenho aqui, ó. Essa expressão, raiz do primeiro, raiz do último. Vamos colocar aqui, ó. Raiz quadrada disso dá x, raiz quadrada disso dá 5. 5 vezes x vezes 2 dá isso aqui. Só que é negativo. Então, o que eu escrevo? X menos 5 ao quadrado. Tudo bem? E eu consegui fazer o seguinte, ó. Eu peguei aquela expressão e simplifiquei ela. Só que agora a gente vai fazer assim, ó. Eu vou pegar ela, eu vou abrir um pouco no seguinte sentido, ó. Vou colocar ela aqui embaixo. O x mais 7 ao quadrado que veio disso aqui, ele é a mesma coisa que o x mais 7 vezes o x mais 7. E embaixo eu tenho sobre um x que multiplica um x menos 5 vezes um x menos 5. Gente, perceba uma coisa. Essa expressão aqui, ó, primeira observação, eu não tenho como simplificar mais nada, absolutamente nada dá para simplificar a partir daqui. Mas eu posso olhar para o pedido que eu fiz. Eu pedi lá no cantinho para você calcular para x igual a 6. O que você vai fazer agora? Trocar isso por 6, isso por 6, isso por 6, 6, isso aqui por 6. Ó, troca isso aqui por 6. 6, só colocar aqui para você não achar que é potência, né? 6 mais 7 dá 13, vezes 6 mais 7 dá 13, dividido por 6, vezes 6 menos 5. O que dá 6 menos 5? Olha que bonitinho. Dá 1. 6 menos 5 dá 1. Perceba que nem o 13, nem o 6 são simplificáveis. Aí é só você multiplicar e dar a tua resposta. Isso vai ser igual. 13 vezes 13 dá 169 sobre 6. Essa é a tua resposta. E essa é uma ideia bem boa, bem bacana, para você se deparar com exercícios em casa e tentar praticar.
Lembre, uma dica, pedir um valor numérico numa expressão estranha, fatora ela, decompõe ela, tá? Vai melhorandinho ela e lá no final você tem a tua expressão. Só um detalhe, você percebeu que, por que aqui nós não pudemos simplificar mais nada? Isso são diferentes, são termos diferentes, então você não simplifica ninguém, ali você corta eles. Tudo bem? Vamos fazer o seguinte, ó, olha só. A gente conversou hoje sobre isso aqui, trinômio de quadrado, simplificação com a diferença de quadrado. Eu agora fico te devendo um tópico, que é o que a gente vai mesclar tudo, tá? É um tópico que a gente vai mesclar tudo. Mas a gente vai ver ele na próxima aula. Por enquanto, ficamos por aqui, tudo bem? Um grande abraço, até mais!